A história por trás da saída de Dick York da icônica série A Feiticeira é muito mais humana e dolorosa do que muitos fãs imaginaram por décadas. Durante anos, circulou a ideia de que sua substituição repentina teria sido causada por conflitos nos bastidores, problemas com o elenco ou até decisões criativas da emissora. Mas a realidade era bem diferente e muito mais ligada à saúde e ao sofrimento pessoal do ator. York interpretava Darren Stephens, o marido mortal de Samantha, vivido em contraste direto com o mundo mágico e leve da série. Seu personagem era o ponto de equilíbrio entre o cotidiano comum e o caos encantador da magia doméstica. Por isso, quando ele desapareceu repentinamente e foi substituído por outro ator, o público sentiu imediatamente o impacto. O que poucos sabiam naquela época era que, por trás das câmeras, havia uma luta silenciosa acontecendo, uma luta contra dores físicas intensas que mudariam completamente sua trajetória. O acidente que mudou tudo na vida de Dick York, anos antes de A Feiticeira, Dick York sofreu um grave acidente durante as filmagens do filme They Came to Cordura. Em uma cena que exigia esforço físico, ele acabou sendo submetido a uma carga inesperada e extremamente pesada enquanto empurrava um equipamento de trilhos. Esse momento resultou em uma lesão severa nas costas. O impacto foi tão forte que os músculos da região foram seriamente danificados, causando dores crônicas que o acompanhariam pelo resto da vida. Em entrevistas posteriores, York descreveu a sensação como algo imediato e devastador, como se seu corpo tivesse sido rompido em um único movimento. A partir daquele dia, nada voltou ao normal. A dor constante durante A Feiticeira. Quando entrou para o elenco de A Feiticeira, Dick York já carregava consigo essa condição debilitante. Embora o público visse um ator carismático e envolvido em situações cômicas, nos bastidores a realidade era bem diferente. Ele trabalhava diariamente com dores intensas, muitas vezes precisando de pausas constantes para conseguir continuar. Havia dias em que ele dependia de apoio físico da equipe para se mover entre cenas ou até mesmo para ficar em pé por longos períodos. A produção chegou a adaptar algumas condições para ajudá-lo, mas a natureza da série, que exigia energia física e timing cômico constante, tornava tudo ainda mais difícil. O uso de medicamentos e o agravamento da situação. Com o passar do tempo, York passou a depender de analgésicos fortes para conseguir lidar com a dor. Medicamentos como relaxantes musculares e substâncias prescritas tornaram-se parte da sua rotina. O problema é que essa dependência acabou se tornando mais um fardo do que uma solução. Em vez de aliviar completamente o sofrimento, ela trouxe novos desafios físicos e emocionais, afetando sua energia e sua capacidade de trabalho. Mesmo assim, ele continuou atuando por anos, tentando manter sua carreira viva enquanto seu corpo dava sinais claros de exaustão. O colapso no set e a saída inevitável, o momento decisivo, aconteceu quando Dick York desmaiou durante as gravações. Esse episódio foi um alerta definitivo de que sua condição havia chegado a um limite perigoso. A partir daí, a equipe da série entendeu que não seria mais possível mantê-lo no papel de Darren Stephens. Foi então que ele foi substituído por outro ator, marcando uma das mudanças mais conhecidas da televisão americana da época. O público não recebeu uma explicação clara na narrativa da série, o que aumentou ainda mais as especulações. Mas a verdade era simples e dolorosa. Ele não tinha mais condições físicas de continuar. A vida após a saída da série.
Depois de deixar a feiticeira, a trajetória de Dick York mudou de forma significativa. O ritmo de trabalho que ele tinha durante o auge da produção diminuiu bastante, e isso acabou refletindo tanto na sua vida profissional quanto pessoal. Sem o mesmo espaço na televisão, ele passou a aceitar participações menores, quase sempre pontuais, sem alcançar novamente o destaque que havia conquistado no papel de Darren. Ao mesmo tempo, lidava com dores físicas persistentes que influenciavam diretamente sua disposição e suas oportunidades. Em vez de uma continuidade de fama, ele enfrentou um período mais silencioso, marcado por adaptações e pela necessidade de reorganizar sua rotina. Ainda assim, manteve o vínculo com a atuação, mesmo que de forma limitada, mostrando que sua relação com a arte continuava presente apesar das dificuldades, problemas de saúde e os últimos anos. Nos anos seguintes, a saúde de Dick York tornou-se um dos aspectos mais desafiadores de sua vida. As consequências de uma antiga lesão nas costas se somaram a outras complicações respiratórias, agravadas por anos de tabagismo. Com o tempo, sua mobilidade ficou mais limitada, e ele passou a depender de cuidados constantes, incluindo o uso de oxigênio em fases mais avançadas. Mesmo diante dessas dificuldades, buscou manter uma rotina simples, afastado dos holofotes e mais focado em seu bem-estar. Em vez de insistir em uma vida pública intensa, escolheu reduzir atividades e priorizar conforto e estabilidade. Esses anos finais foram marcados por limitações físicas, mas também por uma postura de aceitação e adaptação, mostrando uma forma de resistência silenciosa diante do desgaste acumulado ao longo da vida. Um lado humano pouco lembrado. Quando se fala de Dick York, muitas vezes o foco fica apenas no personagem que interpretou em A Feiticeira. No entanto, existe uma dimensão humana que vai além da tela. Ele foi alguém que enfrentou dor constante enquanto tentava manter uma carreira exigente, algo que poucos espectadores conheciam na época. Mesmo com limitações físicas, continuou demonstrando respeito pelo trabalho que realizou e pelo público que o acompanhou. Essa postura revela não apenas um ator, mas uma pessoa que lidava diariamente com desafios reais, sem perder completamente o vínculo com aquilo que amava fazer. Ao longo do tempo, essa perspectiva mais humana ajuda a entender sua trajetória de forma mais completa, destacando não apenas suas dificuldades, mas também sua capacidade de seguir adiante dentro do possível. A relação entre elenco e bastidores de A Feiticeira. Nos bastidores de A Feiticeira, o ambiente de produção combinava rotina intensa com momentos de adaptação constante. A atriz Elizabeth Montgomery, protagonista da série, vivia um ritmo de gravações exigente, ao mesmo tempo em que sua vida pessoal também influenciava o andamento da produção. Um exemplo disso foi a sua gravidez durante o período da série, que levou a equipe a ajustar roteiros e soluções criativas para manter a continuidade da história. Em vez de interromper a produção, os responsáveis optaram por adaptar o enredo, algo que não era tão comum na televisão daquela época. Isso mostra como o trabalho nos bastidores exigia flexibilidade e cooperação entre elenco e equipe técnica, permitindo que a série seguisse mesmo diante de mudanças inesperadas. A dinâmica entre os atores e a vida fora das câmeras. Apesar do sucesso de A Feiticeira, a vida fora das câmeras era marcada por uma mistura de rotina profissional intensa e relações pessoais complexas. Elizabeth Montgomery, por exemplo, vivia um casamento com o produtor William Asher, o que fazia com que aspectos pessoais e profissionais se cruzassem frequentemente dentro do ambiente de trabalho.
Essa proximidade criava uma dinâmica particular, onde decisões criativas e relações pessoais caminhavam lado a lado. Ainda assim, relatos sobre o elenco indicam que havia cooperação e respeito entre os envolvidos na maior parte do tempo. O ambiente de gravação, embora exigente, também tinha momentos de convivência leve, mostrando que a produção equilibrava a pressão profissional com laços humanos construídos ao longo dos anos. O final simples de uma série icônica, o encerramento de A Feiticeira, não foi marcado por um grande evento ou conclusão dramática. Assim como muitas produções da época, o último episódio foi construído de forma simples, sem a preocupação de criar um desfecho grandioso. Isso acontecia porque as séries muitas vezes não tinham uma previsão clara de encerramento, e os roteiros eram desenvolvidos de maneira mais contínua. O foco estava em manter o formato leve e episódico, característico das sitcoms daquele período. Mesmo sem um final impactante, a série conseguiu encerrar sua trajetória, deixando uma forte impressão no público, consolidando-se como uma produção marcante da televisão clássica e permanecendo lembrada por gerações posteriores. Um legado que vai além do entretenimento. A história de Dick York e de A Feiticeira mostra que, por trás de uma produção leve e fantasiosa, existem experiências humanas profundas. A saída do ator não foi resultado de decisões criativas simples, mas de limitações físicas reais que afetaram sua vida diária. Isso muda a forma de enxergar sua trajetória, trazendo uma leitura mais sensível sobre os bastidores da televisão. Mais do que uma substituição de elenco, sua história representa os limites do corpo humano diante de exigências profissionais intensas. O legado que permanece não é apenas o da série em si, mas também o de um ator que enfrentou dificuldades com dignidade e deixou uma contribuição duradoura para a história da televisão, mesmo após se afastar dos holofotes.